Olá, Profera! Estamos no ar com mais uma edição do nosso Papo Profera. E hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tenho certeza que para você, talento, para você que desenvolve pessoas, é muito importante. Desenvolver pessoas ou impulsionar com mentoria. Mas aquela mentoria que é realmente efetiva, que não é só uma conversa, às vezes, né, de vivências, ou desestruturada, que não realmente te dá o caminho e ajuda a diminuir sua curva de aprendizagem para se posicionar profissionalmente e fazer com que a equipe performe melhor, né, e consiga gerar resultado para os negócios. Eu não estarei sozinho, naturalmente, nesse papo, como vocês sabem, eu sempre trago pessoas interessantes, né, e estratégicas para bater esse papo com a gente, mas rapidamente me apresentando, eu sou o Vitor Lambertucci, pode me chamar de Tucci, sou um homem gay, branco, cis, estou de cabelo partido, a minha barba com o bigode mais aparente, estou vestindo aqui uma camisa vermelha e atrás de mim um fundo virtual com um telão com a marca da Profera e um escritório em tons de cinza e preto. E a gente vai se conhecendo mais aí ao longo da nossa conversa. Como eu trouxe para vocês, é sobre esse tema aqui, impulsionar com mentoria. Tanto para você que quer alavancar a sua carreira, abrir mais oportunidades, né? Crescer como profissional, mas também você que atua com recursos humanos, com gente de gestão, desenvolvimento de pessoas e quer acelerar aí os resultados a partir da mentoria, que pode ser uma ferramenta super importante se bem utilizada. Muito bem, sem mais delongas, eu já quero posicionar aqui a nossa vinheta para a gente chamar a convidada de hoje, que tem muito repertório para compartilhar e que vocês costumam ver aí nas redes da Profera. Tá todo mundo preparado para a gente chamar a nossa convidada? Então vamos soltar a vinheta. Bem-vinda, Sônia Lécia, tudo bem com você? Oi, Tuti, oi, gente, tudo bem? Tudo certinho. Bora lá, já vou passar a palavra. Todo mundo aqui já te conhece um pouquinho, né? Quem acompanha a Profera já viu muitos vídeos e conteúdos da Sônia aí, que está à frente das nossas entregas, mas vamos deixar você se apresentar, fazer sua descrição para todo mundo te conhecer melhor. Bem, gente, eu sou uma mulher negra de pele clara, uma mulher gorda, cisgênero, heterossexual e com deficiência, sou uma pessoa autista. Hoje eu estou usando o meu cabelo Black Power, tá? Partindo para o lado esquerdo, meu cabelo é crespo, castanho escuros. Eu estou usando brincos dourados, estou com uma camiseta off-white, que tem algumas aplicações em pérola na camiseta. Estou sentada numa cadeira cinza e atrás de mim aparece meu ambiente aqui de escritório em casa, né? Um armário branco com um espelho que está refletindo meu ambiente aqui de escritório, tá? Eu sou sócia do Tuti, sou diretora de operações aqui, né? CEO da Profera, estou à frente das experiências, das entregas que a gente faz aí para os nossos clientes e para vocês que acompanham os nossos eventos também. Muito bom, apresentações feitas. Vamos começar então esse nosso papo sobre um tema que é super importante e muito caro para a Profera também, né, Su? Nas nossas experiências, um dos formatos que a gente super acredita para impulsionar pessoas, acelerar resultado, é a mentoria. Mas aí tem um pulo do gato, né? A mentoria feita tecnicamente, com pessoas especializadas que são preparadas para oferecer essa jornada, esse processo de mentoria de uma maneira realmente efetiva, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho da perspectiva, né? Por que a mentoria é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento de talentos na sua visão? Maravilha. Bem, a mentoria estruturada, tá? Ela envolve metodologia, ela envolve processo, etapas de desenvolvimento, além do diagnóstico, né, para apoiar o desenvolvimento de performance profissional das pessoas. Eu já faço isso, né, de forma estruturada, profissional, já há mais de 10 anos. Então, na verdade, são 14 anos. Até já está quase 15 anos, completo 15 anos em agosto, fazendo mentoria profissional. Uma pessoa mentora, ela precisa se preparar, se capacitar, aprofundar o estudo de comportamento humano, técnicas de desenvolvimento e de planejamento, precisa entender de gestão de pessoas e também de metodologias de aprendizagem. Então, são várias ferramentas, vários conhecimentos que culminam numa metodologia para desenvolver pessoas. E eu tenho uma metodologia própria de desenvolvimento que eu aplico já há bastante tempo
e que funciona. Tá? E aí, quando a gente se coloca num processo de mentoria profissional, a gente consegue se entender, se conhecer, né, ou aprofundar o processo de autoconhecimento com assessments, né, com ferramentas de diagnóstico que nos ajuda a ter uma compreensão sobre quem nós somos, sobre quais são as nossas potencialidades, quais são os aspectos que a gente quer desenvolver e fazer uma definição de objetivos, né? Porque a gente quer se desenvolver para algo, para a gente, para uma entrega de valor, enfim. Então, a gente trabalha todo esse processo, planejamento, organização, que faz parte do processo de desenvolvimento de carreira. Então, a gente quer chegar em um resultado, atingir um resultado, alcançar um objetivo, a gente tem que estabelecer método para alcançar isso dentro do período de tempo que a gente estabeleceu. Então, esse processo de planejamento, ele precisa fazer parte do processo. E ele nos ajuda a antecipar a realização de alguns objetivos que a gente tenha. Tá? Então, a metodologia bem estruturada de mentoria nos apoia a otimizar nosso tempo, otimizar recursos de uma forma geral e antecipar os nossos sonhos, né? Então, a metodologia ela pode ser um caminho aí, uma ferramenta que nos ajuda a se impulsionar para realizar os objetivos que a gente tem para a nossa vida. Então, ela é muito valiosa se aplicada corretamente por um profissional que esteja devidamente preparado para fazer isso. Muito bom. E aproveitando esse aspecto que você trouxe, né? Tem esse lado, então, do talento, a gente, enquanto profissional, poder se desenvolver, diminuir a curva de aprendizagem, né? Aprender com o repertório de outras pessoas, mas naturalmente adaptar, entendendo o que funciona para a nossa rotina, para os nossos objetivos e para a nossa vivência, né? Mas olhando para o lado da organização, o que você destaca para a gente? Por que para a organização também a mentoria pode ser uma ferramenta importante para desenvolver talentos, que resultados, né, uma empresa pode alcançar se ela fizer um projeto acertado e efetivo de mentoria para suas pessoas colaboradoras? Um programa de mentoria dentro da empresa acaba acelerando o alcance de competências para o coletivo. Tá? Então, pode ser individual, pode ser em grupo, mas quando a gente faz mapeamento de indicadores de performance dentro da empresa e avalia, né, qual é o percentual de pessoas que estão alcançando um índice de alta performance e quais pessoas não estão, a gente está medindo competências que são comuns, tá? Não competências de caráter individual, né, de performance individual. Então, dentro das empresas, um processo de mentoria, eles nos ajuda a alcançar um resultado de desenvolvimento de performance com competências que a gente quer aprimorar de forma coletiva. Tá? Então, por exemplo, a gente tem um alto número de pessoas que têm desafios de comunicação. Então, a gente está ali planejando, por exemplo, cria um plano de desenvolvimento, com uma jornada de desenvolvimento com um plano de sucessão e entende que a gente quer preparar pessoas especialistas para uma posição de primeira liderança, né, por exemplo. E aí, ao mapear as pessoas que estão mais próximas dessa linha sucessória, né, pessoas especialistas que podem ser desenvolvidas para, em algum momento, ocuparem uma posição de primeira liderança, a gente vai lá e identifica que o que elas têm em comum de desafios de desenvolvimento é a comunicação. Então, a gente quer aprimorar essa competência. Junto com comunicação, a gente também traz liderança, desenvolvimento de pessoas. Né? Então, a gente faz um levantamento, um diagnóstico interno para entender quais são as competências e habilidades que as pessoas em comum precisam desenvolver para alcançarem um indicador de performance que o negócio considera ideal. E com esse mapeamento, a gente identifica que as pessoas precisam se desenvolver, a gente estabelece o período que a gente vai trabalhar essa curva de aprendizado e inicia um processo de desenvolvimento para alcançar esses resultados. Né? Então, para as empresas, isso é economia de tempo e de dinheiros. Né? E o programa de mentoria, ele nos ajuda a alcançar resultados que uma liderança trabalhando sozinha, desenvolvendo a sua equipe, pode não alcançar,
por vários fatores. Não, uma falta de preparo, ela ainda não tem a expertise necessária para desenvolver as pessoas com desenvolvimento acelerado. O tempo, ela vai precisar de tempo, de dedicação exclusiva para aquela pessoa colaboradora. E a gente sabe que a realidade das lideranças não é essa, ela não tem tempo sobrando para dedicar atenção exclusiva para as pessoas colaboradoras. E técnica, né? Método. Então, há esses desafios e trazer uma pessoa especialista pode trazer essa economia também de recursos para a gente alcançar esses resultados num curto espaço de tempo. Então, é um excelente atalho, assim por dizer, das empresas conseguirem desenvolver o maior número de pessoas com menor tempo, com menor esforço e também com menor investimento. Porque, às vezes, a empresa avalia o orçamento e fala, não, eu vou fazer aqui em casa mesmo, né? Não temos esse valor de investimento para fazer agora. Mas o tempo e o esforço que você vai dedicar por um tempo muito maior, né, com tentativa e erro, então a liderança faz, não deu certo, chama DHO, não funcionou, chama TID, não funcionou. E nesse processo a gente fica 1 ano e meio, 2 anos, que a gente poderia ter alcançado mesmo um resultado ainda maior, né, superior, com uns 6 meses. Tá? Então, é um investimento que traz resultados e que a gente consegue quantificar e calcular retorno de investimento. Muito bom. E aí, justamente, para a gente poder falar como a gente tem ajudado, né, o mercado a fazer isso, né, de maneira estruturada e não ficar no erro e no acerto, né, mas já trazer ali o objetivo de aprendizagem, né, o atuar na performance das pessoas de maneira positiva, quero contar um pouquinho, né, te puxar para contar um pouquinho dos nossos cases, né. Você desenvolveu o programa Provocação, que ajuda a formar pessoas mentoras ou multiplicadoras, facilitadoras nas companhias, né? E a gente já teve a oportunidade de apoiar grandes organizações como o B3, que é a Bolsa de Valores, o iFood, o Banco do Brasil, né? Que inclusive foi um projeto bem robusto, ali de 120 lideranças formadas durante 6 a 8 meses de formação. Você pode trazer para a gente esse dado, né? Conta para a gente, né, como que a Proffera apoia, tanto consultivamente quanto taticamente, né, a fazer esses programas de maneira calculada, criteriosa, para que realmente a mentoria seja algo que traz, né, esse retorno de investimento, porque a gente sabe, né, o investimento, o esforço que a gente faz para conseguir esse investimento, para convencer a liderança que esse é o caminho, né, e para estruturar o planejamento, a governança, a entrega desse processo, né, não é simples, né, pede bastante dedicação, tanto da equipe interna quanto desse parceiro estratégico, por exemplo, a Proffera, que vai somar com a companhia para entregar. Mas queria que a gente contasse um pouco para as pessoas o que a gente fez, né, por exemplo, nesses cases, e como que efetivamente a gente consegue apoiar a fazer essa jornada de uma maneira acertada, sabe? Sem tantas idas e vindas como costuma acontecer no mercado. Boa. Bem, a gente tem aqui na Proffera diversos programas de desenvolvimento profissional, para diferentes níveis profissionais. Mas muitas empresas, né, as grandes corporações hoje, elas estão querendo internalizar o processo de desenvolvimento dos talentos, inclusive com programas de mentoria. E eu tenho acompanhado de forma consultiva já há bastante tempo muitas empresas que têm criado programas de mentoria interna, a mentoria reversa, né, que eu tenho, enfim, algumas questões com mentoria reversa, mas empresas que têm se dedicado a criar programas de mentoria interna com esse objetivo de acelerar o desenvolvimento dos talentos. Tá? E a gente entende o porquê que eles querem priorizar o desenvolvimento do talento interno. Porque a gente formar mentores dentro da empresa, a gente também está apoiando o desenvolvimento de carreira desses profissionais, tá? Principalmente lideranças, que é o público-alvo de formação de mentores dentro das organizações. Mas um grande desafio que as empresas têm enfrentado ao tentar implementar o próprio programa de mentoria é a falta de metodologia. Então, a gente vê profissionais que são incríveis na sua atuação,
com anos de experiência, né, fazendo o seu trabalho, com uma expertise técnica incrível, mas que numa condução de mentoria acaba não conseguindo compartilhar o seu conhecimento, acaba não conseguindo compartilhar método, processo, planejamento, para que outra pessoa alcance resultados semelhantes ao que ele alcançou. Porque o nosso processo de aprendizagem, de compreensão de aprendizagem, é muito acelerado. Tá? Então, o nosso cérebro, ele resolve as coisas de uma forma muito rápida e consolida, ele resume os nossos entendimentos no nosso cérebro. Então, depois de anos de experiência, né, com tentativas e erros, a gente forma um resumo no nosso cérebro sobre aquilo que a gente sabe fazer e como que as coisas são feitas. E aí, na hora de compartilhar esse conhecimento com uma outra pessoa, a gente pode ter dificuldade de estabelecer método para fazer as coisas. Tá? E o nosso cérebro pode simplificar como a gente alcançou aqueles resultados. E aí a outra pessoa vai fazer exatamente como a gente falou e não vai conseguir. Vai ter dificuldades. Tá? Então, essa falta de metodologia, falta de técnica no processo de mentoria, fez com que os programas dessas organizações não tivessem sucesso. Tá? Então, tem um desafio de constância, né, de permanência e também de resultado. E uma pessoa, quando busca mentoria, ela também tem uma urgência de desenvolvimento, ela quer resultados imediatos. Então, esse desalinhamento gera frustração. E essa frustração faz com que as pessoas abandonem o processo. E isso acaba culminando no insucesso do programa de mentoria interna. E entendendo essa realidade, né, dos nossos clientes, eu criei o Provocação, nessa trilha de formação de mentores, para que a gente tivesse dois resultados muito importantes com essa formação. O primeiro é garantir que os programas de mentoria internos seriam bem-sucedidos, que a gente teria mentores capacitados, com uma escuta consciente, inclusiva, que soubesse fazer todo o processo de acolhimento, mas que também conseguisse estruturar planejamento para compartilhar os seus conhecimentos. E um outro ponto também é conectar cultura. Então, um programa de mentoria interno possibilita isso, né? A gente trabalhar os processos de desenvolvimento conectado com a cultura, porque isso gera pertencimento, né? E amplia o tempo de permanência dos talentos dentro da organização. Então, o Provocação, ele nasceu com esse propósito. A gente já formou, assim, mais de 100 pessoas com o Banco do Brasil, foram lideranças que foram preparadas dentro de uma trilha de desenvolvimento do Provocação para mentorarem pessoas, colaboradoras com deficiência dentro da organização. Formamos também no iFood mentores, pessoas mentoras negras, para acompanhar e mentorar profissionais negros, talentos negros, também do iFood. Tivemos na B3, na B3 a gente fez uma formação de pessoas mentoras para mentorarem talentos, mas com foco principal em mulheres. Tivemos também na BAT, formação de pessoas mentoras, na lideranças, para mentorarem talentos negros dentro da organização. Então, esses são alguns dos exemplos de formação que a gente já fez por aqui, para formação de mentores. E também tivemos no Grupo Fleury. Do Grupo Fleury, o programa ele foi uma trilha de formação de preparação ali de profissionais, de mentores, para mentorarem mulheres negras. E a gente também teve uma trilha de formação e de mentoria para esses talentos, essas mulheres negras. Então, foram 2 programas que aconteceram simultaneamente, preparando os talentos e preparando as pessoas mentoras. E isso é muito valioso, quando a gente consegue coordenar as jornadas de desenvolvimento para que se tenha continuidade dentro da organização. Muito bom. Vocês viram aí a porção de projetos, né, práticos, assim, que a gente colocou, que a gente fez acontecer, para realmente trazer para vocês esse conhecimento, esse aprendizado do que dá certo, o que não dá, né, a partir da metodologia, da ementa que a Sônia desenhou para esse programa.
Cada projeto desse teve um formato muito distinto, né, Sô? Então a gente é capaz de personalizar, customizar para a realidade da empresa, para o tamanho de público. A gente quer fazer uma jornada mais extensiva, né, com encontros ao longo das quinzenas aí durante o ano. A gente quer fazer algo mais imersivo, com treinamento presencial de uma manhã, de um dia na companhia. Então, o nosso time, né, que é liderado pela Sônia, ele faz um mergulho na empresa de vocês, entende o mapeamento do time de vocês, para realmente lapidar, né, a nossa proposta aqui de trilha, de formato, para se conectar com o público, com o objetivo de aprendizagem, com o negócio. Então, esse é um diferencial muito importante nosso. A gente é bem propositivo de, né, ter a nossa expertise aqui, desenhar as nossas trilhas, os treinamentos, o conteúdo. Então, a gente consegue ter uma agilidade na entrega por já ter esse preparo aqui dentro de casa. Mas é quando a gente se conecta, né, com a empresa de vocês, com o time de vocês, que a gente realmente vai lapidar o desenho dessa experiência, como a gente gosta de chamar aqui nas nossas etapas de planejamento, né, dos projetos, né, das formações e treinamentos da Profera. Então, dá para fazer muito com a cara da sua empresa, alinhado com o negócio, de um jeito que vai cativar e se conectar com a sua equipe também, né? A Sô citou vários cases aí, teve desde um projeto com a iFood, que, se eu não me engano, foram 3 encontros ali para algumas turmas, totalizando 80 pessoas, até um projeto do Banco do Brasil que durou praticamente 8 meses, né? De uma formação extensiva, com encontros ali quinzenais, conteúdos complementares, né? Um acompanhamento de ponta a ponta do nosso time. Isso é muito legal. E aí, só para complementar, se você quiser complementar algo do que eu trouxe agora, fique à vontade, mas a gente consegue tanto formar mentores internos, né? Porque tem essa conexão com a cultura da organização, talento de casa, né? Direcionar essas pessoas para partilhar conhecimento de forma estruturada, com menos vieses, né? E impulsionando as pessoas que elas vão mentorar. Mas a gente também tem mentores Profera, que a gente prepara para trazer uma visão de mercado, uma expertise específica, né? E também preparamos as próprias pessoas mentoradas para aproveitar o melhor da mentoria, né? Porque tem isso, se a pessoa mentora estiver preparadíssima, com tudo em dia, mas a pessoa mentorada não entendeu o papel e a responsa dela, né, de aproveitar aquele momento e de fazer o dever de casa, né, vamos dizer assim, depois da sessão ou durante a jornada, não funciona também. Então, a gente consegue atender em todos esses 3 formatos, né? Formar mentores internos, trazer mentores externos preparados pela Profera e também capacitar as pessoas mentoradas para tirar o melhor proveito. Sim, aí esse ponto que tu te trouxe, né, de preparar as pessoas mentoradas, é essencial a gente ter esse olhar, porque não são todas as pessoas que estão prontas para passar por um processo de mentoria. Não são. E a gente ter essa preparação antes, a gente consegue não só alinhar expectativas, né, para minimizar ali qualquer tipo de frustração que possa acontecer no processo, mas também colocar essas pessoas num lugar de prontidão para o desenvolvimento. Então existem questões que podem ser um pouco mais sensíveis, um pouco mais complexas, né, que envolvem aspectos de vulnerabilidade da pessoa que vai ser mentorada, que ela precisa olhar para isso antes de estar no momento de mentoria. Um mentor profissional, né, que já faz isso há bastante tempo, dentro de um processo de mentoria, consegue identificar isso. E eu já identifiquei com vários clientes, mas eu precisei interromper o processo de mentoria por isso, para que essa pessoa fosse desenvolvida, para estar em prontidão para o aspecto de desenvolvimento, né? Então, essa preparação, ela é crucial, sim. Muito bem, a gente já está encaminhando aí para a parte final do nosso papo. Tem mais um tempinho aqui para a gente fazer, perdão, o nosso famoso bate-volta, que é muito bom para a gente conhecer mais da nossa pessoa convidada. Então, vou chamar a vinheta para a gente começar o nosso quadro. Tá preparada, Sô? Preparadíssima. Então, bora lá. Muito bem, hora do nosso bate-volta, aquele momento que a gente traz perguntinhas rápidas aí para a Sô compartilhar com a gente um pouquinho mais do repertório dela, da vivência dela, que é sempre muito legal. Então vamos para a nossa primeira aqui.
Primeiro que eu quero saber de você é indicação de leitura. Que livro você indica pra gente, pro pessoal aqui? A sua até se preparou, até trouxe os exemplares para mostrar Sim. pra gente. Gente, assim, essa primeira parte não vai ser rápida, porque eu trouxe 3. Ó, o primeiro livro que eu recomendo é Florescer, do Dr. Martin Seligman. Ele foi um livro assim que eu já li há bastante tempo, já li umas 2 ou 3 vezes. Ele é um livro incrível que eu indico para todos os meus mentorados, tem atividade e tudo mais. E ele é um mergulho no autoconhecimento, vale super a pena. Um outro livro que eu recomendo é O Grande, da Vashti Harrison. Esse livro, gente, ele é um carinho, é um colo. Tá? Ele, eu não vou dar spoilers para vocês, mas para quem está aí, né, buscando conteúdo de letramento e tudo mais, compreendendo aspectos de vulnerabilidade, de estereótipos, microagressões, ele traz de forma bem lúdica uma história que fala muito sobre isso. E eu comprei para todos os meus sobrinhos esse livro, gente. E tem o meu, claro. Tá? Terceiro livro é Descansar é Resistir. Tá? Esse livro, eu estou lendo ele ainda, não terminei. Foi uma indicação que eu recebi da Gabi de Pretas. Se você não segue, bora seguir. É da Trícia Hersey. E ela fala sobre a importância do descansar, mas num contexto decolonial. Tá? Então, é importante. Estou achando muito importante essa leitura e super recomendo também. Ótimo, dicas valiosíssimas. E agora diz pra gente uma coisa que te acalma. Que me acalma? Cheiro de capim-limão, música calma, assim, de Djavan e luz baixa. Isso me acalma, gente. Eu faço esse movimento todos os dias para dormir. Muito bom. E agora, o contrário, uma coisa que te tira do sério. Tem muita coisa que me irrita, mas me tirar do sério mesmo, discriminação. Eu, assim, quem me conhece sabe que eu me meto e vou além, me tira muito do sério, né? Discriminação. E o que é ser fera para você? Ser fera é ser dono de si mesmo. Ser fera é se apropriar de quem se é e fazer aquilo que é importante para si. Muito bom. E uma pessoa que você lembrou agora que você quer mandar um afago, mandar um abraço para essa pessoa? Ai, pra Gabi de Preta, gente, ela me recomenda tanto livro legal. Eu até brinquei com ela outro dia, falei assim, eu vou ter que te silenciar, porque cada história que eu vejo dela é uma leitura nova que eu acabo comprando. Desses 3 livros que eu mostrei para vocês, 2 vieram de indicação da Gabi. Então, aquele abraço para Gabi de Pretas. Muito bom, eu sigo ela também, o conteúdo é excelente. E agora uma indicação para um próximo episódio do Papo Profera. Quem você gostaria de ver aqui, de acompanhar aqui? Ai, uma indicação. Doutora Jeane Tavares. Quem não conhece ainda, ela é uma psicóloga incrível, baiana, arretada. Ela tem uma página no Instagram, que é Saúde Mental da População Negra. Quem não segue ainda, bora lá seguir. E eu indico ela para todo mundo, depois eu vou lá me desculpar, porque se de repente alguém chegar lá para seguir ela e falar alguma besteira, já me desculpo por antecedência, então não falem besteira na página dela, hein, gente? Mas ela é maravilhosa, recomendo muito para vocês. Eu me considero já amiga dela, porque a gente conversa muito no direct do Instagram. Ela é maravilhosa, então ia ser ótimo ter ela aqui no Papo Profera. Arrasou! Passamos por todas as perguntas do nosso bate-volta. E aí, só para reforçar para vocês, pessoal, tem muito conteúdo bacana que vocês podem acompanhar no @ProferaEdu no Instagram, no LinkedIn a Profera Educação. E se vocês quiserem conhecer mais, né, do programa Provocação, de cases da Profera, soluções que a gente pode apoiar vocês aí, levar a Sônia, levar eu, levar a nossa equipe de pessoas professoras super qualificadas, treinadas e preparadas, né, para a gente construir uma experiência customizada para a sua empresa, que realmente vai cativar, vai engajar as pessoas e trazer o resultado que a gente espera, né, desse investimento que é tão precioso, pode acessar o nosso site profera.pro.
é só profera.pro mesmo, tá? Não tem .com, não tem .com.br. www.profera.pro para você conhecer mais da gente. Lá tem o espaço para você entrar em contato, mas pode me chamar, pode chamar a Sônia também ali no LinkedIn, no Instagram, que a gente está super aberto a trocar e pensar em possíveis formas da gente somar para continuar construindo um mercado potente e plural, como a gente gosta de dizer, né? Que tem espaço para todas as pessoas ser quem elas são, oferecerem sua melhor energia e, de quebra, fazer os negócios acelerarem e serem sustentáveis. Para a gente finalizar, quais são os seus contatos, como as pessoas chegam até você e te acompanham nas redes sociais? Sei que você tem uma newsletter bacana para indicar também. Boa. No LinkedIn e no Instagram, Sônia Lesser, @sonia.lesser. Podem me chamar, perguntar sobre mentoria, continuar essa conversa. No LinkedIn tem a newsletter Papo de Liderança, então trago sempre dicas, estratégias, algumas discussões para vocês também. E é isso, gente, me procurem. Né? Quer fazer mentoria? Quer levar mentoria para sua empresa? Só chamar que a gente conversa. Arrasou. Muito obrigado, Sô, por esse tempo aqui juntos, para a gente falar um pouquinho de mentoria, de impulsionar pessoas, que é o que a gente ama, né, e que a gente vem estudando cada vez mais para entregar algo diferenciado para as pessoas e para o mercado. Pessoal, a gente finaliza aqui, já passei os contatos da Profera, o meu é o @falatucci, fala TUCCI no Instagram, e lá no LinkedIn você me encontra como Victor Lambertucci. Vai ser um prazer manter esse contato com vocês. Um último recado para a gente poder chamar o nosso vídeo e encerrar. Está rolando a campanha do Top of Mind de RH, um prêmio que é super importante para reconhecer pessoas e empresas que fazem a diferença nesse mercado. Ano passado, eu tive a alegria de estar no top 5, né, como palestrante e mentor mais lembrado aí pelos RHs, e esse ano a gente quer estar lá. Eu, Sônia, Profera, então vai lá no site do prêmio Top of Mind de RH, indica a gente, né, como empresa de educação, como empresários, empresária aí de destaque, como palestrante e mentor, onde você reconhece a gente, se você entende que o nosso trabalho faz a diferença, a gente conta com a sua indicação, né, Sô? Sim, com certeza. Me indique, gente. Bora lá. Então, arrasou. Até mais, gente. A gente se fala. Tchau, tchau. Tchau. Atenção! As definições de desenvolvimento de pessoas e negócios foram atualizadas. 56% da força de trabalho vai precisar reaprender habilidades. Na era digital, 80% das competências em destaque são humanas e 88% das pessoas buscam organizações inclusivas. Para sua equipe sair à frente, tem que ter potência, inovação e pluralidade. Somos a parceria estratégica para atrair, reter e desenvolver equipes protagonistas. Como Escola das Habilidades do Agora, já impulsionamos mais de 50 mil talentos em experiências cativantes, desenvolvendo habilidades humanas, posicionamento, competências gerenciais e digitais, unindo metodologia e criatividade em experiências multiformato. Já são mais de 300 marcas de referência atendidas, que também acreditam na educação como base para impulsionar pessoas e empresas. A evolução é um caminho sem volta. E a pergunta que fica é: você vai ver ou fazer acontecer a transformação? Vem impulsionar pessoas e negócios de um jeito humano e de resultado. Vem com a Profera, a marca do desenvolvimento profissional.